O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinou nessa tarde que as redes sociais liberem as contas de deputados que publicaram fake news contra as urnas eletrônicas. Na decisão, Moraes justifica que as redes sociais são relevantes para a comunicação no exercício do mandato parlamentar. Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Conta pra gente, por favor. Oi, Felipe, muito boa noite para você, boa noite a todos. Felipe, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, libera os perfis de 4 parlamentares. Na verdade, 2 parlamentares, 2 deputados federais e 2 deputados federais eleitos. São eles o deputado federal Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e dos deputados eleitos Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e Gustavo Gaia, do PL de Goiás. O ministro Alexandre de Moraes ele atendeu a um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que pediu o seguinte, abre aspas, a reconsideração das decisões que determinaram a suspensão de perfis de deputados federais nas redes sociais, dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Fecha aspas. O ministro Alexandre de Moraes também determinou uma multa fixa diária no valor de 20 mil na hipótese de reiteração de publicação, segundo o TSE, de fake news e de outras mensagens atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. Agora vale ressaltar, Felipe, que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela não contempla a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Sobre a parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, abre aspas, a reiteração por parte da parlamentar na veiculação de conteúdos irregulares desautoriza a reativação de suas contas. Fecha aspas. Eu volto ao estúdio. Felipe. Muito obrigado, Leandro, pelas informações. Raquel Landim leu a decisão e a gente vê, portanto, as contas sendo reativadas, com essa exceção da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, mas as postagens que o ministro Alexandre de Moraes julgou que contestavam erradamente o resultado eleitoral, essas continuam fora das redes. Você tem, boa noite, Felipe, Hélio, Samanta, você tem sempre 2 caminhos para esse tipo de coerção. Você tem o mais grave, que é a suspensão do perfil, que foi isso que foi feito no período eleitoral até agora, que se encerra na segunda-feira com a diplomação, e você tem avaliar postagem a postagem. Então, claramente, o ministro Alexandre de Moraes está tirando o pé do acelerador. A gente já vinha falando disso aqui no Arena, que estava chegando esse momento de distensionar a relação. E eu queria chamar a atenção na decisão, porque o ministro deixa muito claro que está tomando essa decisão num gesto político em relação ao presidente da Câmara, Arthur Lira, já que foi ele que pediu a liberação desses perfis. Vou pedir à Natália, nossa editor-chefe, para trazer uns trechinhos da decisão que eu separei, onde isso fica muito claro. Vamos ver se a Nath consegue colocar a arte para nós e se eu consigo ler. Olha lá, o Alexandre relatando na decisão de que no pedido o presidente da Câmara, Arthur Lira, expõe vários pontos e que Lira diz o seguinte: coube a esse Tribunal Superior conduzir o pleito com serenidade e imparcialidade de maneira a garantir a soberania popular. O Lira, então, reconhecendo a importância do TSE na eleição. E o Lira continua, a presidência dessa casa, ou seja, ele, Arthur Lira, foi a primeira dentre os poderes a reconhecer o resultado da eleição no segundo turno e a cumprimentar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Tal manifestação demonstra um empenho com a defesa da ordem democrática do Estado de Direito realizado pelo presidente da Casa Legislativa. Aí já é o Alexandre de Moraes falando sobre a manifestação do Lira. Então, é ele, Alexandre, dizendo que o Lira tem compromisso com a ordem constitucional e respeito ao Poder Judiciário. E ele conclui, é nesse sentido que o apelo, é atendido de permitir que os parlamentares, bem como aqueles que forem eleitos para a próxima legislatura, possam retomar as suas redes sociais. Mas ele coloca um adendo. Vou pedir para retirar a tarja rapidinho, só para concluir, com a observância do já citado binômio liberdade e responsabilidade. E, Samanta, você manifestou aqui outro dia a sua posição a respeito dessas remoções de postagem. Nesse caso, as postagens, elas incluíam ali elementos
que eram muito parecidos, muito similares com os elementos que foram apontados naquele relatório do PL, do Valdemar da Costa Neto, que foi apresentado à Justiça Eleitoral e que foi rebatido pela área técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Questão que se coloca, quer dizer, na verdade são duas. Quando se usa aquele tipo de alegação, mesmo que ela seja refutada pela Justiça Eleitoral, você considera que a remoção é justificada ou não? E da postagem ou do perfil ou nenhuma? Bom, eu acho que pela a interpretação que eu faço da Constituição de 88 da liberdade de expressão, eu sou favorável à manutenção das postagens. Eu acho que a gente deve sempre lutar por um livre mercado de ideias. Faz a postagem, se a postagem contraria o resultado das eleições, o que o tribunal deveria fazer? Exigir o direito de resposta, ou seja, colocar os contra-argumentos àquela postagem de uma maneira livre. Agora, censurar não é admissível pela ótica da ordem da Constituição de 88, que é expressa, não se admite nem licença e nem censura. Retirar as redes sociais, ao meu ver, ainda é um erro mais grave, ainda mais quando se tratam de parlamentares que têm liberdade de expressão maior do que nós, né? A imunidade do parlamentar é contra palavras, votos e opiniões, para que eles possam exercer esse direito de oposição com mais liberdade do que um cidadão comum. O que eu fico feliz por parte dessa decisão de reintegrar as redes sociais, porque eu acho que é isso que a Constituição coloca, e estabelecer multa para as postagens que ele entenda que vá contra o Estado Democrático de Direito. Agora, suspender, e o que me entristece é que isso veio a ser feito por um pedido do presidente da Câmara. Ora, o Tribunal Constitucional, ele tem que se legitimar por ser o guardião dos direitos fundamentais. Ninguém tem que pedir isso a ele. Essa é uma tarefa que um próprio juiz de Suprema Corte tem que fazer. Se um juiz de Suprema Corte não zela pelos nossos direitos fundamentais, nosso direito humano, que é a liberdade de expressão, fica sem sentido esse pedido, né? Me parece muito mais um ato político do que jurídico, na minha interpretação. Hélio, está concordando? Subscrevo integralmente o que a Samanta falou, integralmente. O que eu acho curioso dessa decisão, Felipe, é que entre os deputados que foram liberados, os seus perfis, constou o Marcel Van Hatten, que não tem o perfil bloqueado. Talvez tenha algum post em algum momento, que eu não me lembro, eu costumo ler o deputado Marcel Van Hatten, não me lembro de nada que atentasse contra, ou que tenha sido bloqueado do perfil do Marcel, os perfis dele estão ok. Eu achei curioso porque foram desbloqueados esses perfis e, ao mesmo tempo, atrelados uma multa para se estas pessoas digam algo que atente contra o Estado Democrático de Direito. Que eu entendo que no Brasil, se você criticar o processo eleitoral, já se enquadra nisso, que é um absurdo. Você não pode criticar o processo eleitoral? Deveria poder, né? Não tem problema nenhum em criticar o processo eleitoral. Ou seja, o Marcel Van Hatten foi o deputado que propôs uma CPI para investigar eventuais abusos do judiciário. Ele não estava bloqueado e agora ele tem uma ameaça de multa contra qualquer coisa que ele bote ali que seja interpretado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que atente contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que isso não é coincidência. Eu acho que a proposta do Marcel de instituir uma CPI e ele ter entrado aí pelos fundos nessa decisão, com essa multa, a ameaça de multa, não é coincidência. Eu vou fazer uma ponderação. Nós tivemos nesse processo eleitoral dois momentos. Um primeiro momento em que o TSE emite aquela resolução que reforça o poder de polícia que já era dele de fiscalizar o pleito. E neste primeiro momento nós tivemos, sim, ataques consistentes, repetidos ao processo eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. E aí se teve, com base nessa resolução, e a gente já discutiu vários pontos dela, que ela não respeitou o princípio da anualidade, enfim, tem uma série de questões, mas você tem graduações no que você pode exercer o seu poder coercitivo. E naquele momento, e aí não sou eu que estou dizendo, são ministros ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Aires Brito e vários outros, você teve um momento de ameaça ao sistema democrático brasileiro em que foi preciso agir com mais severidade. E aí esses perfis foram suspensos, foram tomadas uma série
série de decisões que a gente já analisou caso a caso, algumas muito complicadas, como aquelas do bloqueio das contas dos empresários bolsonaristas, e algumas muito acertadas, que garantiram a fluidez do sistema democrático. Esse processo foi até segunda-feira. Ele vai até segunda-feira, que é a diplomação, está estabelecido isso na lei como o fim da eleição, e no caso do Brasil a gente vê que foi uma medida correta. Correta por quê? Nós tivemos manifestação em estradas, nós estamos com manifestação nas portas dos quartéis, no Mato Grosso nós chegamos a ter o que foi chamado pela Polícia Rodoviária Federal, não foi por nós, de atos terroristas. O que nós estamos assistindo agora, com essa decisão do ministro Alexandre, é um segundo momento no processo que é muito bem-vindo. Fim do processo eleitoral, termina esse poder de polícia do Tribunal Eleitoral, mas o STF continua, claro, na sua atribuição constitucional de poder julgar esse tipo de coisa, eventualmente poder suspender perfis ou suspender postagens, mas é saudável que o processo seja distensionado e que a gente não tenha aí uma figura que pode fazer qualquer tipo de coisa. Assim, existe um distensionamento que é muito saudável. Agora, é preciso reconhecer o momento grave que o país passou e esses dois momentos que a gente está vivendo na realidade brasileira. Tem algumas nuances que são o seguinte, existe o órgão competente para aplicar uma regra. Então, você tem o Tribunal Superior Eleitoral, ele é competente para aplicar a resolução que ele pode editar. Houve, inclusive, uma proposta, lembra desse assunto, Raquel? A gente tratou aqui de novo Código Eleitoral, em que se tentou subtrair o direito do TSE de editar resoluções. E uma casa legislativa topou subtrair, mas a outra barrou. Portanto, o Congresso Nacional permitiu que o TSE editasse resoluções. Aí o TSE edita aquela resolução, aplica aquela regra. É claro que a regra pode ser criticada. Sou contra essa regra, sou a favor dessa regra, acho essa regra boa ou essa regra ruim. Mas que o TSE tem aquela atribuição, tem. E o segundo ponto, que é o ponto também de tensão, também de ruído, também sensível, que é o enquadramento na regra. Quer dizer, como aquela postagem se enquadra na resolução editada pelo TSE com a anuência do Congresso Nacional. A cada etapa, a gente vê ruídos, que as pessoas discordam da regra, discordam do enquadramento, e claro que se pode fazer também uma crítica moral, política, etc., ao conteúdo da postagem. E aí, Hélio Beltrão, como é que você avalia os casos em que políticos... Vamos falar de uma maneira geral, aqui, sem falar de grupos políticos, mas os políticos investem num tipo de conteúdo que já se sabe falso. Quer dizer, qual é a reação que deve existir a isso, se é que deve existir, evidentemente, institucional, jornalística, do próprio eleitorado, porque muitas vezes a gente vê que determinadas pautas geram engajamento, e o político gosta de engajamento, mesmo que ele... saiba que não é verdadeiro ou saiba que aquilo não vai levar a lugar nenhum. Você acredita que a reação deve ser simplesmente da refutação lógica, argumentativa, ou que deve haver o direito de resposta? Porque a Samanta colocou, não, pode dar o direito de resposta e aí o tribunal eventualmente entra ali na postagem, fica a postagem no ar e fica uma resposta. Era isso, Samanta? Só para não... A Constituição prevê isso, o direito de resposta, não é? Então, colocando que aquela informação é falsa, dando com a mesma notícia, a mesma ênfase do que aquela primeira. E também a indenização por danos morais e materiais de eu veicular uma notícia falsa que cause prejuízo. É isso que o texto constitucional estabelece. Eu estou organizando aqui os pontos sensíveis, porque senão fica uma coisa de nós contra eles, Bolsonaro contra Moraes, etc. E a gente está analisando aqui todas as nuances da questão. Pois é. Como é que você avalia? O nosso Código Penal já prevê a responsabilização a posteriori. O que a gente está discutindo aqui, por baixo de todas essas tecnicalidades, é censura prévia. Vamos dar um nome do que a gente está falando aqui, do que está acontecendo no Brasil. Censura prévia, que nunca aconteceu no Brasil até muito recentemente. Você calar pessoas, principalmente parlamentares, de parlar. O cara agora não pode nem mais parlar, né? Ele é parlamentar, mas não pode falar, porque ele está bloqueado previamente. Alguns por posts, outros pelo próprio perfil. Ele perdeu o direito de se comunicar. Isso é extremamente grave. Você pode ser punido, o Código Penal prevê isso, calúnia, difamação, danos.
Tudo isso pode ser feito a posteriori. Quando você fala assim, é sabidamente falso, na maioria das vezes é uma mistura. É sabidamente falso a critério, talvez, de alguém. O outro vai falar, tem só para deixar claro que eu não estou aqui apontando nenhuma postagem específica, eu estou só assim, levantando a hipótese. Quer dizer, isso pode acontecer, quer dizer, um político pode explorar um conteúdo sabidamente falso. A questão é, o que se faz quando isso acontece? Mas é que se essas postagens são reiteradas, a Justiça também tem o direito de suspender o perfil. Nessa eleição, o que foi considerado... Só lembrar um detalhe que, para o pessoal entender que o período eleitoral é entendido até a diplomação, que é segunda-feira agora, 12 de dezembro. É por isso que o TSE ainda está agindo em relação a isso, nesse momento afrouxando, mas mantendo algumas decisões duras, como a suspensão das postagens, mas reativando algumas contas. Diga. Não, eu ia só dizer que nessa eleição que foi considerado sabidamente falso pelo Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes não é. Existem nuances. E normalmente, quando as declarações que são feitas, mesmo por essas pessoas que você disse que gostam de explorar uma polêmica ou um troço com um conteúdo falso, em parte, tem também um lado verdadeiro. Eu acho que é o público que tem que saber. O direito de resposta, ele traz mais informação. O bloqueio de post de perfil suprime informação. É muito pior. Na democracia, a gente tem que ter mais informação. Com mais informação, o leitor vai saber julgar quem fala besteira, quem fala em verdade, quem causou dano, a justiça vai entrar e vai punir a pessoa que causou dano, calúnia, difamação, injúria. E é assim que funciona em qualquer país decente. A gente está entrando numa seara parecida com Turquia, China, outros países que imprimem a censura prévia. Deixa eu colocar aqui nessa roda o César Calejon, jornalista e escritor. César, boa noite, ele aparece aqui no telão, a gente está debatendo decisões do Alexandre de Moraes. Nesse momento ele mandou reativar a conta de determinados deputados federais bolsonaristas, com a exceção da Carla Zambelli, porque ela está envolvida num outro caso. Ele reativou as contas, os perfis, mas manteve removidos uma série de conteúdos, né? Os conteúdos daquelas postagens que ele considerou atentatórias contra a justiça eleitoral. Como é que você avalia todo esse processo? Não sei se você estava ouvindo aqui toda a argumentação, mas enfim, ainda estamos no período eleitoral, nesse momento buscando um distensionamento, mas esse debate continua. Felipe, boa noite às amigas e os amigos da CNN, boa noite aos colegas de bancada. Sim, eu estava acompanhando o debate, a gente vem de muitas maneiras debatendo isso ao longo dos últimos anos, muito possivelmente, né? É uma questão aí muito premente na própria vida pública brasileira. Uma questão, Felipe, que me parece muito pertinente, que é o seguinte: ao longo do nosso desenvolvimento enquanto república, diversos produtos e serviços vêm sendo regulados porque a gente entendeu, enquanto sociedade, enquanto coletividade, que esses produtos e esses serviços, e isso também se inclui para mensagens, eles eram deletérios, eles eram excessivamente deletérios para a vida social, para circularem de forma livre. Você tem, na nossa Constituição, uma série de parâmetros que regulam a vida social. Então, a meu ver, me parece bastante lógico que não se trata de deixar a população escolher o que é mais pertinente ou não, na medida em que a gente, por exemplo, não faz isso, eu vou só citar a caráter de exemplo, com o tabaco, por exemplo, ou com o álcool, ou com a pornografia, ou com uma série de outras coisas que a gente entendeu que coletivamente são muito deletérias para o desenvolvimento social e a gente a regula com base em legislação. Evidentemente, se você tem uma república constituída, você não pode tolerar que parlamentares se articulem abertamente pedindo golpe de Estado e que isso seja entendido como uma mensagem aceitável que deve ser julgada em última instância pelo próprio público como sendo válida ou não. Existem regras. Enquanto cidadão dessa república, você não tem a prerrogativa de simplesmente clamar às Forças Armadas que intercedam com um golpe de Estado para questionar a legitimidade do jogo republicano e da democracia brasileira. Então, essa é uma questão que vem sendo discutida. Me parece que, nesse momento, como você muito bem colocou, Felipe, o TSE vem tentando tirar o tensionamento que foi, a meu ver, feito de forma acertada, dado que essas postagens
questionavam a lisura, a retidão e, em última análise, a legitimidade da própria eleição e do pleito presidencial. Isso é seríssimo, isso pode incorrer numa série de coisas que, em última análise, geram perdas de vida humana e de todas as ordens. E agora, com o pleito resolvido, Lula vai ser diplomado. Me parece que sim, me parece que a Alexandre de Moraes acerta ao tirar esse tensionamento, mas isso é uma questão que tem que ser discutida em ampla medida para que as pessoas não possam agir de uma forma irresponsável, porque são parlamentares e em tese, elas poderiam dizer o que bem entendem porque estão protegidas por uma espécie de imunidade parlamentar. Então, essa é uma questão bastante séria, eu reconheço que é complexa, mas, a meu ver, e tudo isso tem que ser considerado com bastante seriedade nessa medida. Raquel, eu sempre falo que é ruidoso o processo de adaptação do arcabouço legal do país a essas novas ferramentas tecnológicas e, obviamente, a exploração política que é feita com elas, a partir delas, etc. Só colocando a questão da circulação, da disseminação da postagem. Porque a partir do momento que você coloca algo na rede social, aquilo é printado, como se diz atualmente, circula pelo WhatsApp, é disparado e, obviamente, circula sem direito de resposta, se o direito de resposta vier. Não para justificar, mas existe essa preocupação, quer dizer, de você reduzir a disseminação de uma informação ou desinformação que estava ali dentro daquela postagem, em razão da velocidade com que isso corre hoje? Então, Felipe, essa é uma discussão importantíssima na internet, e aí eu acho que não só para a questão eleitoral, mas para fake news em geral, porque é isso, a fake news ela gera muito mais engajamento do que a notícia verdadeira ou que eventualmente um desmentido dessa notícia. Então, esse é um debate que está presente no Brasil, está presente nos Estados Unidos e para o qual não tem solução fácil. E que envolve todos os lados, né? Aqui, pela decisão de hoje do Moraes, ela se refere ali a parlamentares bolsonaristas, mas evidentemente não são os únicos que acabam incorrendo nisso. Eu já estou indo um pouco além, porque fake news não tem dono, né? Você não tem dono, nem matiz ideológico, tem para todo lado. E aí tem algumas maneiras de você tentar lidar com isso. Tem a maneira de você ir apagando essas postagens, que na verdade, quando você entra na justiça e pede para apagar uma postagem, a disseminação dela já foi. O que você está fazendo é gerando uma outra notícia, dizendo, o tribunal concedeu o direito de apagar aquela postagem. E aí você dissemina aquela outra notícia para tentar reverter o efeito. É o que se chama um pouco de enxugar gelo. Durante as eleições, o tribunal tentou cortar isso no nascedouro. E aí bloqueando perfis inteiros que eram reiteradamente, praticando fake news. É uma medida muito drástica? É uma medida muito drástica. Não é para ser usado o tempo todo, não é para estar colocado toda hora e é acertado que seja distensionado agora. Agora, tem um terceiro caminho que esse precisa ser perseguido, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O Brasil está começando a ver isso, que é entrar no financiamento dessas redes. Porque se você consegue, geralmente, esse tipo de postagem, claro que tem sempre o tio do Zap, mas tem coisas que são muito organizadas. E que são organizadas não só no Brasil, como em outros países, para desestabilizar democracias ao redor do mundo. Então, em plataformas de streaming, isso gera monetização. Aí você entra num outro debate também sobre desmonetizar. Porque muitas vezes as chamadas sensacionalistas, seja qual for o lado, elas rendem mais visualização, que rende mais dinheiro. No fim das contas, para aquelas pessoas que estão fazendo aquilo. Exato. Então, isso é um debate muito grande até para as grandes plataformas de internet, porque elas ganham dinheiro com as fake news. É fato. Isso viraliza, elas geram mais anúncio, as marcas não têm muito controle se estão se atrelando a fake news ou não, porque é tudo feito por algoritmo. Então, as plataformas ganham dinheiro e quem está produzindo aquele conteúdo ganha dinheiro. E está começando a ter uma cobrança da opinião pública sobre isso. Então, você conseguir entrar no mecanismo de financiamento e quebrar
o elo de financiamento, aí sim você consegue começar a entrar, como se diz, no mal pela raiz. Ainda estamos longe disso, mas eu acho que é o único caminho possível para você realmente conseguir combater esse problema. Agora, no caso da contestação do resultado eleitoral, você vê algum argumento plausível nisso, Samantha? Quer dizer, a gente vê, o Jair Bolsonaro tem sido assunto aqui, o silêncio dele, por exemplo, muita gente criticando por não desmobilizar manifestantes, por não dizer que o processo eleitoral, estou falando do sistema eletrônico propriamente dito, não dessas decisões, etc., porque isso ainda vai render por 4 anos, a gente sabe. Mas não tem ali uma liderança dizendo, olha, o processo eleitoral do sistema eletrônico aconteceu. Porque tanto que elegeu uma bancada imensa do PL, 99 deputados federais, elegeu aqui em São Paulo o governador, elegeu em Minas Gerais o Romeu Zema, pessoas que estão atuando aí no campo da direita. Quer dizer, você vê algum elemento de legitimidade, algo plausível que esteja sendo argumentado nesse sentido? Eu vou um pouquinho na fase anterior. Eu acho que a gente está vivendo tudo isso da contestação, do processo eleitoral, isso independentemente do resultado, porque houve a tentativa de se pedir urnas auditáveis, não é? Foi um pleito que tentou passar pelo Congresso Nacional e não foi possível. Então, a gente não ter urnas auditáveis, não é que eu não confio nas urnas, confio, mas uma grande parcela da população gostaria de poder auditar as urnas por mais seguras que fossem. Eu acho que nesse sentido, o Poder Judiciário, ao meu ver, o TSE, mesmo sabendo de que as urnas são confiáveis e tudo mais, se eles tivessem defendido as urnas auditáveis, eu acho que a gente estaria não vivendo da maneira com que eles queriam na lei. Lembra que você pudesse imprimir e tudo mais? Não votou, que não votou contra não aceitou a lei do voto impresso. Isso foi decidido pelo Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira falou sobre isso várias vezes e nós já tivemos diversas demonstrações de que as urnas eletrônicas brasileiras são auditáveis. Sim, mas era um pleito que a sociedade, que grande parcela queria e que o Congresso não admitiu, mas muito por força do Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos ministros indo até o... Eu sei, mas houve um pedido do ministro do STF indo ao Congresso. Então, hoje, o direito das pessoas reclamarem, eu entendo que é um direito que as pessoas têm. De contestar, mas o resultado está aí, a gente vive numa democracia, a maioria escolheu um determinado candidato e nós temos que conviver com isso. Quem não está contente com o resultado, o que nos resta? Oposição. Porque quando a gente fala muito aqui de Estado Democrático de Direito, eu acho importante a gente sempre lembrar que a democracia é um regime onde prevalece a vontade da maioria sem acabar com a minoria. Essa minoria tem vez, a própria CPI é um direito da minoria. De participar e o direito da minoria de contestar o que tiver que contestar. O que me incomoda é justamente no combate a essas tentativas de contestar o Estado Democrático de Direito, digamos, é a forma de combate. É você censurar, é você não permitir as pessoas de contestarem o que quiser, senão o que a gente tem de liberdade de expressão? Não é? Eu gosto muito sempre da frase do Voltaire, né? Não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Eu acho que é isso.